conhecimento científico sem método, né? Então, o que é um método? O método é justamente o procedimento, o processo que nós iremos seguir para a gente chegar a uma conclusão ou não de determinada pergunta que nós iremos fazer. Então, lembra que quando nós falamos sobre conhecimento científico, que depois nós tentamos compreender o que é método e o processo que seguimos, nós precisamos fazer o quê? Primeiro, levantar um problema, fazer uma pergunta. A partir dessa pergunta, desse problema que nós levantamos, a gente faz o quê? Uma hipótese de que possa ser aquilo. E aí a gente atrela os objetivos, a partir daí a gente cria a nossa metodologia, os materiais, os instrumentos que vão servir para a pesquisa, né? E depois a gente chega aos nossos resultados e conclusão. Então, o conhecimento científico, ele é o quê? Também um tipo de conhecimento. E aí, talvez, vocês se confundem ainda o que é popular e o que é empírico. É a mesma coisa, né? O conhecimento empírico é a mesma coisa de conhecimento popular. Por quê? Empírico é aquilo que vem de quê? De empiria, aquilo que vem da experiência que nós temos no nosso dia a dia. E popular, porque esse conhecimento ele é o quê? Ele é disseminado de gerações para gerações. Ali no bairro que vocês estão inseridos, ali na cidade que vocês estão inseridos, ali no estado que vocês estão inseridos. Então, é aquele conhecimento que parte da nossa experiência, né? Da nossa vivência do dia a dia. Então, podemos dizer que a letra correta é justamente aqui. Quem foi que falou primeiro, meu Deus, que eu esqueci? Foi ao quê? Eduardo Acioli, que Eduardo falou, letra A. Então, por que não é a letra C? Porque não existe conhecimento natural e nem conceitual, né? Então, correto, letra A, que é filosófico, religioso, científico e popular. Então, compreendam, olha só, empírico é a mesma coisa que popular, beleza? Teológico é a mesma coisa que religioso. Tranquilo? Compreendido? Então, correto, letra A. Mais uma questão, só para a gente fechar aqui. Essa vai ser Altieres que vai ler. Fique à vontade, Altieres. O conhecimento é um conjunto de informações por meio das experiências vividas ou da aprendizagem. Tal conhecimento pode ser comprovado cientificamente ou não. Nesse contexto das alternativas, quais são as características do conhecimento científico? Letra A. Valorativo, falível, exato e sistemático. Alternativa B. Real, valorativo, exato, infalível e não verificável. Letra C. Real, inexato, assistemático e inspiracional. E alternativa D. Real, verificável, falível e sistemático. E aí, quem se inscreve para tentar responder essa? Essa é fácil, eu acabei de explicar agora. Eu chutaria uma questão letra D. Peraí. Vou na D também, na D. Vamos lá, gente. Ó, compreendam. Vamos lá. Ó, eu falei sobre conhecimento científico. Neste instante, expliquei. Ele é o quê? Ele precisa ser o quê? Sistemático. Então, vocês
Vamos tentar responder aí. A gente já vai descartando o que não é sistemático. A C e a B pode descartar. É a D. Também acredito que seja a D. Por que D? Justifiquem. E aí, por que a D? Eu acho que é a D, porque o conhecimento científico ele pode ser, ele é real, ele pode ser também falível através de sempre tentar buscar a comprovação de teorias e entre outras coisas, e ele é verificável, seja por meio de método, por meio de testes e a sistematização de como é que faz os testes, né? O sistema segue um sistema de fazer os testes. Não é valorativo porque valorativo vem de valor, né? Que é conhecimento popular ou que é o mesmo empírico. Ele não é e não é a letra A porque também não é falível, só falível. E os outros têm tudo valorativo, então não é questão de valorativo como conhecimento teólogo, né, religioso e popular. Então eu vou na letra D. Perfeito, perfeito. Muito boa análise, Moisés. Muito boa justificativa. Então é justamente isso. Então, correto, letra D. Por quê? É basicamente o que Moisés justificou. O conhecimento científico, ele é real, porque ele é fato, ele vai trazer um fato. Ele não vai criar não é em cima de mitologias, de algo que não se pode comprovar, né? Ele é comprovado que aquilo, então ele é em cima de fatos, é real. Ele é verificável porque se verifica, se experimenta, se pesquisa, se faz indagações, né? É verificado, né? Ele é falível porque nós chegamos à conclusão que essa tese é X, mas existe a possibilidade disso mudar durante o tempo e ser comprovado que essa tese já caiu por água aí abaixo e vem outra que comprova que não é, né? Então existe vencimento. Ele é falível. Ele vai falir a partir do momento que surge uma outra tese comprovando algo a mais ou algo diferente, né? Então ele se aproxima do exato. E é sistemático porque é o que é processual. É necessário a gente ter métodos a ser seguido para a gente chegar a X, né? Então, correto, letra D. Parabéns, viu, Moisés? A sua compreensão está perfeita sobre o conhecimento científico. Obrigado, professor. Então, vamos seguir? Deu para tirar algumas duvidazinhas que estavam entre vocês? Vou sempre trazer assim algumas questões para que a gente possa responder em conjunto. Ô, Tarek, Oi. vem cá, as suas aulas é baseada na unidade inteira? Por exemplo, são 3 unidades, né? Nessa nova matéria. A sua aula é baseada numa unidade só? Ou é em tópicos? Unidade. Na aula Certo. passada nós abordamos unidade 1 inteira. Hoje nós iremos falar unidade 2. Às vezes, tem disciplinas que é muito grande a unidade, aí talvez não dê para a gente dar conta de tudo, né? Mas a gente tenta. Exatamente, porque eu gosto de ler o livro, né? Eu estava lendo e tem tópicos que, rapaz, enormes, os textos. Mas a gente tenta Resumir, né? a gente tenta resumir o máximo aqui, né? Mas tem conteúdo que às vezes aqui a turma discute e às vezes não dá para a gente terminar tudo em um dia, né? Mas Entendi. a gente tenta dar conta de tudo. A minha ideia é dar conta de tudo, Entendi. entendeu?
Vamos lá. Partindo dessa compreensão, pessoal, do que é conhecimento, do que é epistemologia, a diferença dos tipos de conhecimento, nós iremos adentrar a segunda unidade, que é justamente a unidade que nós temos como objetivo de conhecimento a ser buscado aqui, né? Perceber, é a ideia da gente perceber, compreender, discutir, né, o contexto histórico da educação física e como ela nos influenciou durante todo esse tempo de surgimento de mundo e compreensão do ser humano, né? É a gente se conscientizar sobre essa importância, né, da valorização ética do profissional, né, a gente conhecer as normas que regem a educação física, a gente compreender o principal objetivo dela, né, a relação dela com o esporte, a relação dela com a saúde, a relação dela com o lazer, né? É perceber, dialogar aqui já no final dessa unidade, a gente vai discutir sobre as Olimpíadas, né, que é um evento mega estrutural, né, que vai ser ali representativo por competições esportivas de movimento, engloba ali basicamente um grande evento que disseminou o conteúdo da educação física para o mundo. E além das Olimpíadas, a partir de um grande processo de discussão, né, de integrar, né, de integrar e incluir também os atletas, pessoas que são deficientes, né, ou tem alguma necessidade especial, que são as Paralimpíadas. Então, é uma discussão mais conceitual. Essas discussões conceituais, elas são extensas, né? Elas são extensas e precisa de muita leitura para que se compreenda, né? Porque são detalhes muito específicos de fatos, né? Então a gente precisa falar com uma certa calma, né? Talvez se hoje não der para a gente abordar sobre tudo, a gente tenta abordar na próxima aula, né? Mas vamos tentar compreender. Eu tentei trazer aqui de forma resumida os principais fatos históricos, culturais, sociais e econômicos do surgimento e progressão, né, crescimento da educação física na sociedade. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vi, parece que alguém levantou a mão aí. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Podemos seguir? Siga em frente. Pronto, vamos nessa. Então, nós temos 3 tópicos nessa unidade. A educação física na antiguidade, né, onde nós iremos compreender como era a educação física, como ela surgiu. A educação física na atualidade a partir de 1980 e a ética na educação física. Ok? Então, tópico 1. Quando nós falamos, pessoal, de educação física, vem logo em nossa mente o quê? Educar o físico, né? A ideia de educar o físico. Só que quebrem essa tese que nós não educamos, né? Nós orientamos, damos suporte ao físico. Educar o físico é algo muito complexo, né? O conceito de educação ele é algo muito complexo, mas nós conseguimos chegar lá próximo, mas não a ideia de educar mesmo. A gente consegue aprimorar, melhorar, orientar, fazer com que esse físico consiga evoluir, né? E a educação física, eu costumo dizer, né, na verdade todos os autores dizem isso, que a educação física ela surge a partir do surgimento do mundo. Talvez seja a área mais antiga de conhecimento que existe. Não de conhecimento sistematizado, porque ela demora um pouquinho a se sistematizar, né? Mas ela
informalmente, ela é uma das práticas mais velhas do mundo. Por quê? Porque assim que tem as duas teses, nós vimos isso, né, do conhecimento religioso, que diz que foi Deus que criou o mundo e assim criou o homem e a mulher, né? E existe o conhecimento científico que explica que o mundo surgiu a partir de quê? Da explosão do Big Bang, de uma partícula, tal, né? A gente estuda aí a origem do mundo. Quando a gente estuda a origem do mundo, existem dois conhecimentos que tentam explicar. Um é o conhecimento científico, né? E um é o conhecimento religioso. No que vocês crê, não sei, não importa aqui. É só duas histórias, né? Duas explicações de como o mundo surgiu. E assim que o mundo é surgido, o homem vem logo após, né? Então, assim que o homem surge nesse mundo, que foi criado, ou seja lá pelo Big Bang, ou seja lá por Deus, né? A educação física surge a partir daí. Por quê? A todo momento eu estou dizendo para vocês que nós somos o quê? Nós somos profissionais que trabalham com movimento. O homem surge e a primeira coisa que o homem faz é o quê? Se movimentar. Então, o homem, ele surgiu com essa capacidade de movimento, né? A história da evolução do mundo, que é bem descrita por Darwin, né? Darwin é o maior pesquisador, vamos dizer, é o pai da origem do mundo, né? Quem estudou isso, ele diz que nós somos descendentes dos macacos, né? Nós saímos lá da espécie dos macacos até se tornar Homo sapiens sapiens. Então, lá já quando nós éramos macacos, né? Segundo Darwin, a gente já se movimentava. E a gente tinha necessidade de se alimentar, a gente tinha necessidade de correr, a gente tinha necessidade de nadar, a gente tinha necessidade de subir na árvore. Então, se tudo isso engloba movimento, a educação física surge a partir daí. Quando a gente se torna Homo sapiens sapiens, que se tornamos um ser bípede, né, que tem duas pernas para caminhar e duas mãos para se movimentar, a gente precisa o quê? Se adaptar a essa nova possibilidade de espécie que precisa se movimentar de uma forma diferente. Então, a gente teve a necessidade de se adaptar para que a gente pudesse sobreviver, né? Então, essa sobrevivência, ela parte de quê? A gente precisa se proteger da natureza, né? Sei lá, de uma trovoada, a gente precisa se proteger do leão, a gente precisa se proteger da onça, a gente precisa se proteger de outros animais. Então, a gente precisa o quê? Saber lutar. A gente precisa saber correr para fugir, ou correr para ir atrás de um determinado alimento, para caçar. A gente precisa saber o quê? Nadar. A gente precisava saber o quê? A gente precisava saber subir numa árvore para ir atrás do alimento. Então, tudo isso, a necessidade do homem sobreviver foi baseada no movimento. Né? Foi baseada no movimento. E para que, além do movimento que todo animal realiza, uma árvore realiza movimento, uma planta realiza movimento, nós temos a capacidade de ser o quê? Racionais. De pensar, de desenvolver ferramentas. E isso nos traz a possibilidade de que a Darwin explica que a nossa espécie é viva, é a espécie em mais, como se diz assim, em mais números presentes no mundo, por conta da nossa racionalidade. Por a gente ser racional. E a gente compreender que, para que a gente pudesse se alimentar, eu não precisava ficar correndo somente atrás do bicho a todo momento. Correndo. O homem identificou que, se eu correr atrás dele,
Vamos dizer que o homem está correndo atrás, vamos dizer, de um boi, para se alimentar dele. Ele identificou que o boi é mais forte que ele, que talvez o boi seja mais veloz do que ele, né? Então, se ele ficar correndo atrás do bicho, ele não vai conseguir pegá-lo. Então, ele pensou o quê? Por ele ser racional, ele não é racional igual eu vou correr, mas vai chegar um momento que eu não vou mais correr e vou dar um estímulo para que ele continue correndo. Eu vou jogar uma pedra, ou eu vou jogar um pau, né? E ele vai continuar correndo. Assim, a partir desses estímulos que eu vou dando, e o boi vai correndo, ele vai cansar, vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais correr. Aí eu vou lá e abato esse boi para que eu possa comer. Então, além da gente ter a capacidade de se movimentar, igual qualquer um outro ser vivo se movimenta, nós temos, na verdade, né, nós tivemos lá atrás e temos a nossa racionalidade que fez com que a gente pudesse adaptar o nosso movimento. E a educação física está presente aí. Né? Então, lá, mesmo sem um homem entender, isso aqui é educação física, não, ele não entendia que isso era educação física. Mas já era, informalmente falando. Ela acontecia de forma natural. Né? Então, para além dessas necessidades de sobrevivência, do nadar, do correr, do trepar, do empurrar, do saltar, do arremessar e do puxar, o homem começou a ter a ideia de que ele também dançava para que ele pudesse comemorar. Ele pegou o bicho, conseguiu pegar o boi, conseguiu abater. Naturalmente, a nossa capacidade já fisiológica, que a gente compreende hoje, que ele não compreendia, de desenvolver hormônios do prazer, da alegria, fazia com que ele se movimentasse com uma forma alegre, de prazer. Então, possivelmente, a partir daí, já surgiu também a dança. E possivelmente, a partir daí, já surgiu também a música. Porque o homem gritava, ele tentava explorar sons. Olha só que interessante nessa discussão. Então, a educação física, ela surgiu. Tudo começou onde lá, gente? Na pré-história. Quem foi que falou aqui do mito de Platão, da caverna? Teve alguém que falou. Fui eu. Wagner, né? Então, é justamente ali onde surge o homem da caverna. O homem da caverna, Platão criou o mito, né? De que ele não saía da caverna com medo das sombras, né? Que aparecia. Ele achava que se ele saísse daquele local, ele iria morrer. Platão traz esse mito para dizer que nós precisamos ir atrás do conhecimento. Que nós não podemos reproduzir o que nós vemos. Né? Existe muita coisa além disso. Rian, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Rian? Acho que não está aí. Então é lá na pré-história, gente, que surge, né, onde tudo começou. A educação física começa ali, de forma natural, né, de forma assistemática, sem o homem compreender que aquilo era educação física. Por quê? Porque o homem precisava lutar, fugir, caçar, nadar, para sobreviver. Né? Tá dando para compreender? Isso cai muito em concurso, viu, gente? Escolha, nem de questão de sobrevivência. Perfeito. Olha só, isso cai em concurso, viu? Concurso que eu passei agora de Pernambuco, que eu tomei posse quarta-feira passada, caiu muita questão sobre história da educação física. E cai muito, compreendam isso. Então, vamos fazer uma reflexão. Já saindo daqui, eu não vou nem falar da nossa
da nossa educação física atual. Mas, por que hoje, se tudo iniciou lá a partir do movimento, olha só como a natureza, ela nos dá uma resposta. Tudo inicia a partir do movimento. O homem lá, para sobreviver lá atrás, ele precisou se movimentar, correr, andar. E hoje, nós não queremos fazer isso. E as pessoas morrem por não querer fazer isso. Então, a gente ainda continua nessa. Para a gente sobreviver hoje, a gente precisa se movimentar. Olha só que interessante. A gente precisa se movimentar para sobreviver. Hoje, ainda hoje, em pleno 2023, século 21, 21 séculos depois, a gente precisa se movimentar para sobreviver. Vocês compreendem, gente? A todo momento, pelos avanços tecnológicos, né? Pelo aumento da informação, da comunicação, né? Se tem dado um aumento do sedentarismo, e as pessoas morrem por falta de movimento, né? Então, nós podemos afirmar que todos os tipos de exercícios físicos são provenientes de 4 grandes causas humanas, que é a luta pela existência, ritos e cultos, que é justamente o que eu falei, o rito do cara comemorar, agradecer o Deus por ele ter conseguido o alimento e tal, né? A preparação guerreira para ele lutar, se defender, os jogos e as práticas atléticas. Então, em cada sociedade, povo ou país, a educação física esteve presente. Não existe uma população, não existe uma sociedade, não existe uma cultura que não se tenha educação física presente. Né? Não se tem. Então, olha só aqui essa linha do tempo. Vocês estão conseguindo visualizar? Ficou bem ruim para mim aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para mim. Não estou conseguindo nem... Não tô conseguindo ver, não. Até para mim ficou ruim. Nem dando zoom. Nem dando zoom tá indo. Deixa eu tentar coisar aqui para tentar pelo menos explicar a vocês. Então, há 3.000, aí pessoal, tá falando que há 3.500 anos antes de Cristo, né? De maneira inconsciente, tem a origem da educação física, né? Que é o homem, o quê? O homem primitivo. O homem primitivo, 3.500 anos de Cristo. Surge a educação física ali de maneira inconsciente. Compreendam isso, viu? Não esqueçam. Aí, vamos passando a linha do tempo aí. Há 2.700 anos de Cristo, logo após, né, do homem primitivo surgir, aqui a gente já vai para uma civilização na China, né? A educação física, ela era praticada como um caráter de guerra, né? Então, ela deixa de ser, ela não é só mais vista como uma ideia de sobrevivência, igual lá na pré-história, e começa a ser praticada aqui na China como um caráter de guerra, né?
começa já também a ter um pensamento relacionado à saúde, né, que é a finalidade de terapias, de higienização, né, e tem como uma das práticas mais importantes, né, como assim, podemos dizer assim, uma das práticas que marca esse período, que é o Kung Fu. É uma prática chinesa. Então, olha só, há 2.700 anos de Cristo, já se tinha um pensamento do movimento para terapia, para higienização do corpo, para preparar esse corpo para se defender. Vocês compreendem isso, gente? A China... Oi, pode falar. É Junei? Sem querer, professor, sem querer. Ah, ok. Então, a China, né, ela lá 2.700 anos de Cristo já tinha essa prática. E hoje as pessoas não querem fazer isso. Vocês entendem, gente? Como nós somos seres inteligentes, ao mesmo tempo somos burros, né? Lá na Índia, 1.000 anos antes de Cristo, a educação física ela era uma doutrina a ser seguida, né? Com foco o quê? Na fisiologia e com indispensáveis necessidades militares. Aqui é onde surge a yoga, onde surge essa quebra de discussão de corpo e mente, que o corpo faz bem para a mente. Um corpo saudável é uma mente saudável, né? Uma mente saudável é um corpo saudável. Perfeito. Aqui é onde começa os exercícios ginásticos, né? Existe o aprofundamento da medicina. A partir de quê? A partir da técnica de respiração, massoterapia. Olha só, 1.000 anos antes de Cristo já se tinha isso. Então, quando vocês verem uma pessoa dizer que a medicina é isso, é o bichão, vocês falam, ops, nós também estamos aí. Nós contribuímos para que a medicina evoluísse. É porque, infelizmente, a gente está em um país que existe uma valorização exacerbada do que é as coisas. Primeiro, porque a gente tem um conceito muito equivocado do que é saúde. Por quê? Se nós compreendêssemos que o verdadeiro conceito do que é saúde, nós seríamos os profissionais mais valorizados na área da saúde. E nós precisamos ter essa compreensão. Vocês precisam saber do valor que vocês têm a partir de agora. Vocês estão na área que surgiu junto com o surgimento do homem, cara. E que o homem sobreviveu a partir da gente. E que as pessoas morrem porque não fazem o que a gente faz. Não faz o conhecimento que nós temos. E que nós contribuímos para essa evolução toda que tem aí, né? De corpo, de mente, tudo surgiu a partir da gente. Talvez a gente não compreenda porque ainda vocês não tiveram um choque de realidade, né? Mas vocês precisam saber, nós precisamos saber disso. Que nós somos importantes, talvez a área mais importante da área da saúde e que veio há pouco tempo ser considerada. Ser na área da saúde aqui no Brasil. Olha só como o Brasil é. Porque nós temos um conceito equivocado do que é saúde, gente. Na verdade, depois da pandemia, essa área ficou bem valorizada. Pelo menos aqui na minha cidade, eu já... Muitos projetos relacionados à educação física, maratonas de corrida, etc. Logo depois que deu uma melhorada aqui, surgiu um projeto de corrida. Aí eu via sempre um bloco de pelo menos umas 70 pessoas correndo aqui na pista. E aí
Ó, Acho que agora a prefeitura tem um projeto aqui, não sei direito qual é, mas em relação à educação física. perfeito, eu fico feliz quando eu vejo uma coisa dessa, mas olha só, teve que ter a pandemia para as pessoas compreenderem isso. E se não tivesse? Teve que ter. E era para a gente já ter acordado, ó, há muito tempo antes. Foi necessário a pandemia, mas a história é assim, né? Precisa ter fatos para que ocorra evolução, né? Progressão de algo. E a gente precisa compreender essa importância. E o que essa prefeitura está fazendo aí é justamente o conceito do que é saúde. Porque, gente, meu Deus, eu não consigo compreender. É aquela famosa frase, eu só acredito vendo. Quando acontece, Justamente. Porque, gente, eu não consigo compreender como as pessoas têm um pensamento raso do que é saúde, acha que saúde é ir para o hospital e ser atendido pelo médico. Não, gente, faz parte, é um dos fatores da saúde. Mas antes disso, muito antes do cara chegar aí para o hospital, ele precisa compreender que saúde é ele se movimentar e se alimentar bem, cara. E o Brasil faz o quê? Nada. Você não vê um programa, você não vê uma política pública de incentivo a isso. Você vê quantas propagandas na televisão passando sobre isso? Não vê. Você vê Coca-Cola, você vê programa Mais Médico, você vê não sei o que lá, você vê não sei o que lá, mas você não vê nada que o Estado faça para promover. E quando faz, não faz de forma certa, ideal, com projeto, com objetivo. Quantas academias de saúde... Pronto, a Academia de Saúde é um dos projetos de promoção da saúde que o Estado faz, política pública do Estado. Bota um monte de material lá, nas academias, lá na praça, e não tem um profissional para orientar as pessoas a se movimentar. Vira pátio de criança, ficar subindo e brincar. Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar. Vamos acordar. Infelizmente, o Estado não promove isso, mas nós temos que lutar por isso. A gente precisa todo dia, ó, no ouvido dos nossos alunos, explicar a ele, ó, gente, isso aqui é saúde. O aluno vai lhe contratar porque ele quer estética, ele quer o corpinho bonitinho, mas além disso, você precisa mostrar a ele, ó, eu não só vou lhe dar resultado em estética. Olha só o resultado que eu estou lhe dando. E você vai mostrando. Você está conseguindo dormir melhor? Beleza. Você está conseguindo respirar melhor? Ó. Você está conseguindo ter uma mente mais tranquila? Ó. Tudo isso é resultado do movimento. E é nós que proporcionamos isso, pessoal. Não é ninguém não, é nós. O cara tá doente da mente, vai lá pro psiquiatra, ele passa um monte de droga pro cara tomar. Não é que eu não sou contra. Né? Eu sei que cada um tem seu caso, tem sua necessidade. Mas eu tenho alunos que, depois que começou a treinar comigo, cancelou a droga que estava quase dependente. Movimento. Pode falar, Gustavo. Gustavo e Rosimeiro levantam a mão. Primeiro Gustavo, depois Rosimeiro. Referente à saúde, professor, a questão é que a medicina também, os médicos falham muito. Porque, por exemplo, eu trabalho numa área da academia que é uma área mais personalizada, tem um atendimento mais especial. E, geralmente, as pessoas mais idosas chegam lá com várias restrições. Por exemplo, não pode agachar, não pode levantar muito peso, não pode fazer exercícios multiarticulares. Isso passado pelo médico. Eu pego, olha aquele relatório, ignoro ele por quase completo e coloco a pessoa fazer um exercício físico mesmo. O agachamento é o básico do exercício físico. E o médico fala que não pode agachar. Aí eu pergunto para paciente, literalmente faço essa pergunta, falei, tá bem, tu caga como? Já que você não pode agachar. A partir do momento que ela fala que ela consegue ir no banheiro, eu já passo agachamento. E o relatório vem que não pode agachar, não pode fazer um exercício a fundo, porque tem problema no joelho. Só que quem tem de biomecânica sabe que esse é o exercício para o joelho. Então o médico acaba muitas vezes atrapalhando a biomecânica do movimento por conta, às vezes, de um egocentrismo.
além de deixar o profissional da área mesmo lidar com o paciente. Pronto. Perfeito. É justamente isso que acontece, viu, Gustavo? Eu pego direto laudos Porque de médicos. Você não tratar, executar o movimento para dar uma articulada e melhorada, você não vai melhorar nunca. Justamente. Mas sabe por que eles fazem isso? Eu vou dizer a vocês. Eu pego isso, todo caso aqui direto, isso. Porque a dificuldade é nossa, viu? A dificuldade é nossa. Infelizmente, a nossa área deixa isso acontecer. Não acontece comigo, porque eu mando logo pro médico. Ele fez um laudo aqui, pronto. Eu faço um laudo aqui, falo, e peço para a aluna levar. Leve lá pro doutor, diga a ele que foi o que mandei. Leve lá para ele e diga que você conseguiu agachar além dos 90 graus, que você conseguiu fazer exercício de cadeia fechada, que você conseguiu fazer isso, que você conseguiu fazer aquilo. Pergunte a ele se o laudo dele agora está correto. Porque quando chega esse laudo, quem prescreve o que é que o aluno tem que fazer sou eu. Não é médico A e médico X, não. Porque se o aluno chegar lá com o médico, só pode fazer exercício de cadeia aberta, na angulação tal. Eu nem olho. Eu olho o tipo de lesão que ele tem e olho em qual fase ela está. Passo por fisioterapia, tal. Pronto, beleza. Quem vai dizer é a minha avaliação do movimento do aluno. Se o aluno chega com um laudo desse e eu vejo que ele está conseguindo agachar até além dos 90 graus e está sem sentir dor e tem estabilidade e tem amplitude de movimento ideal, por que eu tenho que seguir o laudo? Então a gente precisa ter autoridade e autonomia também. Porque quem entende de movimento somos nós, não é o médico. Ele pode até entender. Mas quem trabalha diretamente com o aluno sou eu. Agora sim, para você fazer isso, você precisa ter o quê? Conhecimento. É por isso que eu estou falando a todo dia aqui para vocês. Gente, estudem. Não vão para a sala de musculação, para o clube, o clube lá, para ficar fazendo coisa que vocês veem no YouTube, que vocês veem no Instagram. Não, pelo amor de Deus. Estudem, saibam o que vocês estão fazendo. Né? Conhecimento debaixo do braço. Então a gente precisa ter essas atitudes. Entende? Porque se nós não tiver, vai ficar aí do mesmo jeito. O ortopedista dizendo que tem que fazer no ângulo tal, que tem que fazer o exercício de cadeia aberta, que tem que fazer o exercício X, o exercício Y. Não. Quem diz sou eu. Eu, profissional de educação física. Sou eu que estudei especificamente isso. Foi eu que estudei fisiologia do exercício. Foi eu que estudei cinesiologia. Foi eu que estudei biomecânica. Foi eu que estudei anatomia. Sou eu que estou prescrevendo o exercício. E sou eu que tenho que avaliar e prescrever. Beleza, a avaliação do médico é a chave para que ele possa ir para o exercício? Sem isso ele não pode vir. Mas quem tem que dizer o que é que tem que ser feito sou eu. Entendeu? Então a gente precisa ter autonomia. Tenham autonomia. Agora sim, não vão ter autonomia sem conhecimento, não. Porque em vez de você estar ajudando a área, você vai estar prejudicando. Tem que ter conhecimento. Então vamos lá. Seguindo aqui, aqui como vocês podem ver, na Índia, né, já foi onde surgiu isso. 1000 anos antes de Cristo. Aqui, 776 anos antes de Cristo, né, os egípcios, né, lá na Grécia Antiga, na Grécia Antiga, né, já existia a educação física a partir de quê? A partir da festividade, né? Os jogos, os esportes, começa
a surgir aqui? 776 anos antes de Cristo. Começa a ter aqui também um caráter religioso, né? A ideia de adorar os deuses. Inclusive, as Olimpíadas surgiu a partir dessa compreensão. Aqui, 666 anos de Cristo, os japoneses, assim como a civilização chinesa, que nós vimos lá há 3.000, que nós vimos lá há 2.000 e poucos anos de Cristo, né? Ela começa os estudos sobre o quê? Sobre a atividade física, para treinar o quê? Os seus samurais, né? Partindo mais 10 anos depois, em 650 anos de Cristo, lá na Grécia, em Atenas, começa a educação física para o pensamento pedagógico, né? Educar as pessoas. E aí Sócrates, Platão, Aristóteles, Hipócrates, eles vão contribuir para essa educação física pedagogicista. Seguindo aqui, nós temos lá em Esparta ainda, em 650 anos antes de Cristo, começa também a educação física para o combate, né? O treinamento para soldados, né? A questão do heroísmo, a questão do nacionalismo, patriotismo, né? Começa aqui. Tanto os meninos como as meninas recebiam treinamentos rígidos para defender Esparta, né? 400 anos antes de Cristo, lá no Egito, começam o quê? Os exercícios gímnicos. Aqueles exercícios da ginástica, né, que tem o objetivo de melhorar algumas valências físicas, né, como equilíbrio, força, resistência, flexibilidade. Olha só, tudo isso antes de Cristo, antes de Jesus vir ao mundo. 100 anos já depois de Cristo, na Idade Média, com a queda do Império Romano, né? Quando chega a Idade Média, entra o quê? A Idade das... Quem estudou história? Idade das... Idade das Trevas. Perfeito! Sabemos que toda discussão histórica, todos os setores da sociedade têm o quê? Uma paralisação aqui nessa idade. Por quê? A igreja toma o poder, né? Deus começa a estar no centro de todas as coisas. Então, tudo que é de culto ao corpo, à arte, ao conhecimento, é paralisado, é banido. A igreja não permitia, a não ser que fosse algo relacionado ao conhecimento da igreja. Então, aqui, na Idade Média, 100 anos depois de Cristo, a educação física, ela se torna algo negativo, né, para a igreja, porque o cristianismo não permitia. A ideia do culto ao corpo não era permitido. Só que aí, 1400 depois de Cristo, vem o quê, gente? Isso é histórico. Vem a Idade Média, depois da Idade Média vem o quê? O Renascimento. Né? Renascimento. No Renascimento, nós temos o quê no Renascimento? O homem no centro de todas as coisas. Inclusive, essa imagem aqui é uma imagem de Leonardo da Vinci, né? É uma obra dele. Onde ele fica característico, né? Que é um homem no centro do universo. Aqui começa a exploração, a explodir novamente a cultura do corpo. A cultura física, a beleza. Aqui o corpo já começa a ser visto, já começa a ser mostrado o corpo nu, né?
a partir da arte, né? Os artistas começam a explorar isso. Depois nós temos 1423 anos depois de Cristo, 23 anos depois do Renascimento, a educação física também volta para o âmbito escolar, né? Onde Vittorio de Feltri, ele funda uma escola chamada La Casa Giocosa, que o conteúdo era programado e tinha inclusão dos exercícios físicos como elemento importante para o desenvolvimento educacional dos indivíduos. Partindo, depois do Renascimento, nós temos o que? O Iluminismo. No Iluminismo, com Rousseau, né, um grande nome do Iluminismo, ele propôs a educação física voltada para o conhecimento do desenvolvimento da criança. Então, a educação física infantil, né, a educação física presente na educação infantil. E que hoje, olha só, tem estados, eu não sei, tem pessoas aqui de vários estados, né? É difícil você ver um professor de educação física trabalhando em uma creche. O professor, é difícil mesmo, até porque aqui na minha cidade mesmo a educação física é inserida a partir do primeiro ano. Então, a educação infantil fica toda leiga nessa parte, né? Aí o professor tem que trabalhar outros tipos de método para que alguma noção de atividade física eles tenham, pelo menos na educação infantil. Perfeito. E olha só, e a culpa disso tudo somos nós também. A gente gosta de culpar os outros, né? Somos nós. Nós não lutamos por essa inserção. Se você for estudar o RCNEI, né? O RCNEI, que é um documento curricular nacional da educação infantil, um dos eixos da educação infantil é movimento. E por que está lá movimento e não tem um professor de educação física? Porque nós deixamos que a pedagogia tomasse conta desse espaço lá dentro. Então, o cara é pedagogo, ele estuda o movimento somente curricular, porque tem lá na disciplina, uma disciplina específica lá, né, de uma disciplina. Bem rasa, de 30 horas de relógio. Está habilitado para trabalhar com o movimento da educação infantil. Me desculpem os pedagogos que estiverem aí, viu? Mas é a realidade. Eu faço pedagogia, mas veja assim, o conteúdo sobre educação física é muito pouco. Aí eu pensando nisso, por isso que eu faço realmente os dois cursos, porque é algo que integra um ao outro. E a educação física, ela usa muito a psicomotricidade, que justamente tem na pedagogia. O que deve ser... É a motricidade fina, grossa. Então, perfeito. É uma coisa que interliga a outra. Se o pedagogo pensar nisso, faz os dois cursos. Perfeito. O professor de educação infantil tem que ser o professor de educação física, gente. A criança, ela precisa aprender a se movimentar. A primeira coisa que ela precisa aprender. Não é ler, não é escrever, não. Isso é depois, isso é cognitivo. A primeira coisa é movimento. E tenham certeza absoluta. Não sou eu que estou dizendo. Isso é pesquisa científica. A criança que tem um movimento refinado, ela tem a possibilidade de ter um cognitivo melhor. Porque quebrou essa dicotomia de corpo e mente, gente. É uma coisa só. Um ajuda o outro. Né? Então, lá no Iluminismo, com Rousseau, e esse grande nome, estudem esse cara, Pestalozzi, né? Ele é quem levanta os estudos sobre educação infantil. Eles trazem
os exercícios, né? É como o Rosimeire falou, a psicomotricidade, esquema corporal, lateralidade, né? Coordenação motora grossa, coordenação motora fina. Tudo isso deve ser trabalhado com a criança. A criança se compreender a partir do movimento. A educação no Brasil já começa errada aí. A melhor educação do mundo é na Finlândia. As escolas na Finlândia não tem cadeira, não tem mesa. As crianças, as salas, elas sentam em bolas suíças, né? A educação é baseada do início da educação infantil ao ensino médio, é baseada no movimento. E aqui no Brasil nós queremos a todo momento engessar a criança. Tem que sentar em cadeira, em fileiras, tem que ficar calado, ouvir o professor, não pode levantar, não pode sair, não pode isso, não pode aquilo. A nossa educação é contra o movimento. É tanto que quando eu dou aula no estado aqui, né, da Bahia, e aí tem alguns professores que acham estranho assim, o meu método de trabalho, que meus alunos são bem libertos mesmo na sala. E eu não tenho preocupação com isso, eu quero que eles produzam e consigam aprender. Então, o movimento, ele é educação física. Olha só o tanto de coisa que nós já discutimos. Saímos lá da pré-história, já estamos entrando até na educação agora. E a gente ainda está aqui em 143 depois de Cristo. E a educação física no Oriente, né? Falamos lá da China, falamos lá do Japão, né? Então, a educação física aqui, ela tem esse surgimento, essa contribuição, né, da educação física nesses países, né? Tá ruim para vocês essa imagem, não tá, gente? Tá ruim para mim aqui também. Tá bem embaçado. Tá bem embaçado para mim aqui também. Pra mim tá todo preto. Eu só escutando mesmo. Tá tudo o quê? Tá ótimo aqui. Pra mim tá todo Pra mim tá preto. ótimo, professor. Eu já saí, eu já voltei 2, 3 vezes. Deve ser a sua internet, alguma coisa. E tá ótimo. Eu tô só ouvindo, eu acho que foi o aplicativo que bugou aqui, apareceu aqui que deu algo errado, mas não foi a internet, não. Se tem código ajuste. Pronto. Aqui tá boa também. Aqui. Então vamos lá. Então, ó, a educação física no Oriente, gente, nós vimos aqui, né, a Índia, nós vimos aqui a China, nós vimos o Japão. Então, povos hindus, né, eles praticavam o quê? Exercício físico, a questão do controle respiratório, as medidas medicinais, né, a partir do yoga, entre outras coisas. Eles também tinham a relação com as danças e os jogos, que eram muito apreciados nessa cultura, né? Lá na China, tivemos a presença do Kung Fu, né? A partir do treinamento, era um tipo de treinamento, é uma arte, na verdade, é uma arte para eles, né? Nós tivemos o imperador, o Tao Tse, que preconizava a ideia do exercício físico para a preparação do seu exército, né? E foi ele que criou o Kung Fu, né? Também nós temos os egípcios, que pelas pinturas rupestres lá encontradas nas paredes e nas tumbas, né, a gente via que eles já praticavam os exercícios físicos, a atividade física. Eles foram pioneiros, gente, da hidroginástica, né, a utilização do movimento na água para lazer, para a saúde, né, a ideia da esgrima, a ideia dos saltos, dos arco e flecha, né, da corrida, da luta, do boxe, da natação, do remo, tudo foi criado, né, tudo surgiu aqui com os egípcios, né? A dança, a ideia da intensidade de exercitação física, foi tudo aqui nos egípcios. Então, aqui nós do Ocidente, as coisas chegam aqui e vai chegar depois. E a gente
faz o quê? Civiliza isso, né? Porque a Europa tem dinheiro, né? E aí os europeus vão civilizar vão sistematizar. Mas essas práticas já se reuniam, já eram realizadas lá atrás, né? Com os chineses, com os japoneses, com os egípcios. E olha, e podem ver, são os povos que mais vivem tempo no mundo. Você vê o japonês com 90, o chinês com 90, 100 anos, todo durinho, né? Saudável. Porque eles têm uma cultura de movimento e de alimento diferente da nossa. Lá, já aqui no Ocidente, nós vamos ter como berço a Grécia, né? Como Esparta, a partir do que? Os exercícios corporais, a preparação militar, né? A ideia da agressividade, de energia, de força, da luta, né? Vamos ter Atenas, que vai ter... Atenas vai ser marcada pela ideia da pedagogização, da educação, a ideia cultural do bem-estar físico e mental, que a educação física deve ser importante para a formação do ser humano. E Sócrates, Platão e Aristóteles respeitavam os padrões corporais atléticos. Tá dando para compreender, gente? Tá, sim. E aí, lá na Grécia também, tem essa relação com os jogos, né? As disputas, as competições. Lá na Grécia Antiga, eles realizavam competições artísticos desportivas, né? Isso dentro de um caráter religioso, para adorar um deus, que era Zeus, né? E os jogos aconteciam nos santuários. Então, os jogos, eles surgiram na Grécia Antiga com um cunho religioso, competitivo, para homenagear os deuses a partir dos esforços dos atletas. E um dos festivais mais, podemos dizer, um dos festivais mais conceituados, mais famosos, eram realizados lá no santuário de Olímpia, né? De 4 em 4 anos, para adorar o deus Zeus. E isso se permanece até hoje, as Olimpíadas, que acontece de 4 em 4 anos, só que não tem mais esse cunho religioso. Hoje é competição mesmo, de alto rendimento, né? Então, os Jogos Olímpicos, surgidos lá 776 anos antes de Cristo, né? Eles tinham importância, né? Eles tinham essa realização, né, da questão sagrada, né, impedir os conflitos, né? Os prêmios atribuídos aos vencedores eram uma coroa de ramos, de oliveira brava com a coroa de glória. Acho que até hoje tem isso, né? Nas Olimpíadas. E as vitórias eram constantes na poesia, na pintura, na escultura, fazendo com que os atletas sejam aclamados heróis. Olha só como surgiu. Já em Roma, a educação física, né, ela tinha essa relação também do espírito de guerreiro, né? A ideia dos gladiadores, as lutas, né? Os imperadores queriam ver sangue, né? Então os caras se preparavam para duelar um contra o outro, né? Tinha essa iminência militar, tinha essa ideia de força, de resistência, de habilidades a serem desenvolvidas. Além disso, tinha também as corridas de bigas, né? As corridas de bigas, que eram onde onde eles duelavam também, né? A corrida ali com os cavalos, a charrete, né? E justamente é aqui, gente, que essas corridas de bigas que tem uma relação com o surgimento do circo.
O circo surge a partir daqui, ó. Né? Todas essas civilizações. Lá na Idade Média, existe um monopólio educacional, que era pela Igreja, né, católica. A educação física, ela perde esse espaço, ela não tem um caráter especial. Ela começa a ser voltada para a cavalaria, né? A cavalaria, que é o quê? Uma instituição militar que era utilizada justamente só pelos aristocratas, né? Só para os burgueses, os ricos. Então, os donos de terras que tinham essa cultura. Então, a educação física aqui virou algo especial somente para esse povo a partir da cavalaria. Então, os cavalos recebiam treinamentos, né? Aqui tem também a presença do xadrez como uma prática da educação física intelectual, né? E era só a aristocracia mesmo que tinha acesso, a partir da cavalaria, a partir também da esgrima, né? Alguns jogos, dentre outros, mas nada além disso. Tudo que era de culto ao corpo era proibido aqui. Depois da Idade Média, o Renascimento, né? Aqui já foi o quê? Um movimento intelectual, grandes intelectuais. A partir da relação da educação física com a estética, com essa relação social, né? O indivíduo começa a se tornar crítico, começa a se perguntar, a questionar, então vai adquirindo o quê? Mais conhecimento. A educação física volta a ter uma predominância, né? O corpo começa a ser visto como belo, vai resgatar essa valorização desse corpo, começa a educação física a ter uma seção dentro do espaço escolar, né? Justamente pela fundação lá daquela escola que eu falei, né? A La Casa Giocosa. Leonardo da Vinci vai escrever alguns estudos sobre o movimento, começa aqui os primeiros estudos sobre anatomia, né? Sobre fisiologia, começa aqui muita coisa no Renascimento. Começa o quê? Uma certa sistematização da educação física. Começa, Leonardo da Vinci também, ele estudou muito a questão da biomecânica, né? Ele vai trazer essa relação. E aí tem como aqui Francis Bacon, que defendia a execução dos exercícios naturais, havendo estudado a manutenção orgânica e o desenvolvimento físico pelo aspecto filosófico. Montaigne vai exaltar a importância da atividade física esportiva, quando defendia que não só a alma deve ser enrijecida, mas também o corpo. E Rabelais, que defende a prática natural para a educação. Então, como vocês podem ver, todos os autores caminham para uma discussão sobre corpo, sobre movimento, relacionada a esse culto ao corpo como algo importante para o desenvolvimento do ser humano. A todo momento nós estivemos, aqui. Talvez foi tanto aqui que se tornou um conhecimento que todo mundo poderia, por exemplo, ter autonomia para falar, né? Lá no Iluminismo, o movimento surge um movimento a partir de Rousseau, né? A ideia da criança, inserir esse conhecimento sobre a criança, né? A ideia de melhorar, orientar esse movimento, que a criança, ele dizia que a criança tinha que correr, se divertir, né? Que a criança precisava primeiro desenvolver o movimento para depois desenvolver a sua capacidade cognitiva e intelectual, que isso vai caminhando junto. Piaget nos diz isso. Na era moderna, nós temos aí a ginástica localizada, né, a se desenvolver na idade contemporânea, através de quê? Através das escolas alemã,
francesa, inglesa e nórdica. Quem nunca estudou isso aqui? Né? A ideia dos movimentos perfeitos. Aqui no Brasil, a educação física chega aqui a partir disso, dentro do espaço escolar, né? A questão de alongamento, questão de alguns exercícios gímnicos. Então, chega aqui. Ô, professor, e a ginástica praticamente é a base de tudo, né? Que é através dela que consegue fazer qualquer movimento. Perfeito. Então, existiam 4 escolas famosas. A escola alemã, né, que, gente, isso aqui é o berço da educação física, viu? Compreenda esses 4 tipos de ginástica. A escola alemã, que é a escola famosa por Götz Mütz, que é considerado o pai da ginástica, né, pedagógica. Ele sistematizou a questão de alguns movimentos ginásticos, Götz Mütz, né? Nós temos também na ginástica alemã o famoso o Ludwig Jarre, né, que ele tinha como fundamento a questão da força, né, que ele dizia que vive quem é forte. Quem não é forte não vive muito. Ele que foi esse cara que inventou a barra fixa, as paralelas, o cavalo, né? É a relação da ginástica olímpica, já. Nós também temos o Adolf Spies, né, que foi o cara que introduziu o quê? Ele introduziu a educação física dentro das escolas alemãs. Ele defendeu a ideia de que as escolas tinham que ter como conteúdo a ginástica. E aí ele lutou também para que as mulheres pudessem realizar essas práticas, né? Além dessa escola alemã, que é muito famosa por Götz Mütz, por Ludwig e por Spies, nós temos a escola nórdica de ginástica, né? Era uma ginástica que era voltada também para algumas ideias pedagógicas, pegou aqui algumas ideias pedagógicas de Götz Mütz, né? E desenvolveu a sua especialidade, que era voltada para essa ginástica para a formação de professores. Ela não é muito famosa não, essa nórdica. Aqui no Brasil, foi muito presente mesmo essa alemã, a sueca e a francesa. A sueca, que é o Perling, esse cara é... decore esses nomes. Götz Mütz, Ludwig Jarre, Ling, né? Ling mesmo foi um sueco, né, que desenvolveu as ideias de Götz Mütz. Ele pegou a ideia de Götz Mütz e desenvolveu a dele a partir das ideias deles, né? E aí ele fez o quê? Ele desenvolveu a ginástica em 4 partes, né? Uma que era voltada para vícios posturais, voltado para a saúde, né? Uma que era voltada para doenças, uma que era militar, e a outra era incluída para a questão de jogo, né? De jogos, que era a de tiro e esgrima. E a francesa, que essa foi basicamente a base que o Brasil pegou. Tinha todas essas, mas o Brasil pegou a base mesmo da ginástica francesa na educação. Foi podemos dizer assim, que a ginástica francesa ela foi uma corrente filosófica para o alicerce da educação brasileira, né? Então, era a ideia de quê? De que tinha um perfil militar. A preocupação com a força muscular, com o movimento correto, né? Então, por isso, hoje, pessoal, talvez hoje seja uma explicação para a nossa escola ainda seguir esses
padrões militares, de que tem que sentar em fileiras, que o indivíduo tem que ficar sentado, olhando para frente, para o quadro, ouvindo o professor, só levantar quando o professor mandar, só sair se o professor permitir. Tudo vem dessa ginástica aqui. É o berço, o Brasil vai lá, pega essas ideias e traz para cá. Né? Então influenciou na pedagogização dos conteúdos, nos ambientes das escolas e até hoje é presente. Até hoje é muito presente na escola brasileira. E aqui a linha do tempo da educação física no Brasil, né? Que a gente possa compreender um pouquinho. No século XIX, vai haver aqui no Brasil uma influência enorme da ginástica localizada, né? Começa a se desenvolver a partir daquela ginástica que eu falei, a alemã, a nórdica, a francesa e a inglesa, né? Depois, no século XIX, em 1829, começa a tomar grande ascensão a calistenia. A calistenia, vocês sabem o que é calistenia, né? Sei sim. Eu até fazia calistenia há um ano atrás, mas eu parei já. Perfeito. Meus amigos fazem. Aqui começa a calistenia. Inclusive, a calistenia, gente, é desenvolvida pela ginástica francesa, viu? E ela vai ser realmente um marco aqui no Brasil de desenvolvimento da ginástica moderna aqui no Brasil. A partir com os fundamentos específicos que era destinado para crianças, para sedentários, para idosos, para mulheres, né? Começa a ser praticado aqui em 1829. Em 1896, os jogos começam a ser ressurgidos lá em Atenas, os Jogos Olímpicos, né? E começa aqui no Brasil, o filósofo francês Barão de Coubertin, ele começa a introduzir o esporte no sistema educacional, né? E aí começa a ter a ideia do esporte para benefício físico, né? Começa a ter a ideia de formar um homem ideal, né? Com disciplina, dentre outras coisas. Depois de 1896, né? Oh, meu Deus, passei sem querer. Nós vamos adentrar em 1940, né? Aqui é o período militarista da educação física no Brasil. A ideia de ordem moral, do patriotismo, né? A ideia de que tem que defender a pátria, né? A ideia dos princípios de segurança nacional, a eugenia da raça, o adestramento físico, né? Para que se defenda sobre os perigos internos e externos. Em 1940. Isso aqui vai dar base para algumas outras coisas aqui na frente, né? Em 1945, existe o quê? Uma pedagogização da educação física aqui no Brasil. Visto como uma atividade educativa. Então, a partir aqui de um movimento chamado... Meu Deus, esqueci o nome. Peraí, não tem no livro de vocês. Mas esqueci o nome. É um movimento que foi formado por grandes intelectuais. Gente, eu tô ruim da mente, meu Deus. Mas eu vou lembrar. Existe a pedagogização, a valorização da educação no Brasil. Só que, quando a gente chega em 64... 64 é o quê? História do Brasil, gente? Tem um que em 64 no Brasil, pô. Guilherme? Guilherme?
Guilherme, só tá ligado. Você pode desligar, por favor? Foi mal. Valeu. Em 64 tem um quê no Brasil, gente? Rapaz, o povo não sabe a história do país. Regime ou Copa do ditadura Mundo. militar. Hã? 64 teve o regime ou a ditadura militar? Isso, ditadura militar. A ditadura militar no Brasil, gente, se vocês forem estudar história, ela atrasou tudo, né? E aí a educação física tomou a proporção de como se fosse os militaristas, né? Tentava maquiar a situação política no país a partir da educação física, né? A partir da imagem de Pelé, do Brasil, que foi campeão da Copa do Mundo, né? Então, o Médici, que era o presidente na época da ditadura militar, enquanto centenas de pessoas eram mortas, né, pelos militaristas, eles passavam propaganda da seleção brasileira, de Pelé, né, o país do futebol, isso e aquilo, né? E aí a educação física ela toma essa proporção de maquiar a situação política do país. Olha só a educação física onde esteve presente. Até nisso, a educação física teve presente, né? Muito interessante essa aula, viu, velho? Hã? Rosa, pega meu café rapidinho aí. Show de bola para a sua aula aí, viu? Obrigado. Então, aqui, a educação física, pessoal, ela foi o governo Médici pegou o quê? Nós vamos utilizar como estratégia para a gente maquiar essa situação política que nós estamos vivendo. As pessoas não podiam sair na rua, se manifestar. Vocês sabem o que foi a ditadura militar, né? Morreu centenas, milhares de pessoas. Foram torturadas, mortas, massacradas, perseguidas. E aí a educação física entra como uma cortina para tentar esconder toda essa situação, né? E talvez exista uma discussão que Pelé não vou dizer assim que o Pelé contribuiu, mas ele contribuiu de certa forma informalmente para maquiar isso, porque ele não deu a voz, né? Não sei se foi por medo, ninguém sabe a situação que ele vivia, né? Mas o Brasil, campeão da Copa do Mundo, tentou maquiar toda essa história, mas nunca vai ficar apagada. Isso aqui, a gente está falando da educação física, mas se a gente for estudar a história da educação no Brasil, você vai ver que a educação no Brasil regrediu muito nesse período. Se a gente for ver a economia do Brasil, regrediu muito. Professor? Opa! Boa tarde, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Nesse momento agora, eu vou ter que me retirar da aula, é possível? Sim, tranquilo. Agora eu tô indo agora para um povoado aqui agora. Eu tô saindo daqui perto de casa. Tá ok. Depois Ok? você assiste o restante da aula que eu vou socializar lá no grupo. Tudo bem, então. Tá bom, obrigado, professor. Valeu. Tchau, tchau. Então, Médici utilizava justamente aquela frase: ninguém segura este país, o Brasil. Ame-o ou deixe-o. Né? Então, a educação física em 64, ela teve esse caráter político aí, essa influência política. Depois de 64, 1864, né, a gente vai para 1930, né? Aí aqui a educação física começa a ter essa importância de higienização da população brasileira, né? A gente chama de educação física higienista, a fase higienista da educação física, né? Aqui começa a se pensar
olha só o quanto é importante a educação física, gente, nesse momento. Né? Aqui, ó. A educação física é higienista. A educação física começa a ter uma importância de desenvolvimento da população e começa a se preocupar com os problemas de doenças que estão surgindo a partir da grande urbanização que vai acontecer, industrialização, a vinda do povo da roça para a cidade, superlotação, começa a criar as favelas, começa a se criar falta de saneamento básico, dentre outras coisas, e aí o governo vai fazer o quê? Pega a educação física e trata ela como uma possibilidade de higienizar essa população. Olha só que importante. O papel da educação física na história do Brasil. Uma limpeza, né? Higienização como se fosse uma limpeza do corpo, né? Isso. Essa era a ideia, né? E tudo isso surgiu a partir de quê? A preocupação da elite. Eles precisavam ver alguma coisa. Por quê? O povo vieram para a cidade, não tinha como caber todo mundo, nem todo mundo se deu bem, não tem dinheiro para voltar. Vamos fazer uma casinha de taipa ali, de madeira aqui, né? E superlotação traz problemas. Né? E aí a educação física toma esse papel em 1930. Em 1980, começa a se ter a educação física voltada para o esporte de alto rendimento. Né? A ideia de mudança nas estruturas de poder, né? A ideia de patrocínios das grandes empresas para o esporte, contratação de atletas, funcionários. Aqui começa a ter uma grande exceção também dos estudos voltados para o esporte, né, evolução da preparação física, né, porque se tem que formar aqui no Brasil atletas de grandes renomes para serem campeões. Em 1980. Por 1980, a gente chega em 1990 e o esporte ele começa não só ter mais a educação física não só começa a ter esse espaço somente para o esporte de alto rendimento, e aí já se começa a compreender que o esporte também ele é benéfico para a promoção da saúde e que ele deve ser acessível a todos. Aí começa a se criar os clubes de bairros, né? Começa a se criar ali a construção de quadras poliesportivas nos locais, para que as pessoas possam ter um lazer de jogar, os campos de futebol, dentre outras coisas. Né? E aqui a educação física vai caminhando. Vocês estão compreendendo, gente, toda essa evolução histórica? E como a educação... O que eu quero que vocês tenham como ponto-chave é que, olha só, o quanto a educação física ela foi importante para a construção desse país, né? Claro que ela teve essa relação de ser manipulada pela elite, pelos burgueses, pelos os políticos, para os seus benefícios próprios, e talvez isso seja um grande problema de compreensão hoje da sociedade sobre o que é a importância da educação física, né? Mas que nós estamos tendo essa oportunidade de sistematização dela, da gente poder discutir isso aqui, e ela de forma científica, e vocês possam mudar essa história, né? Porque a história aqui não nos ajuda, não. Ela evoluiu, claro, mas como um instrumento que foi manipulado pelos burgueses, pela elite brasileira, né? E hoje ela toma essa proporção. Então, no Brasil colônia, os primeiros habitantes aqui no Brasil colônia, os primeiros habitantes foram os índios, ele já se resume aquelas
aquelas práticas da pré-história, né, do nadar, do correr, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil colônia, nós temos também a ideia das práticas de lutas, né, a corrida, que isso é muito presente na cultura do índio também. No Brasil colônia, nós temos a ideia dos negros, né, que vieram escravizados lá da África, vieram ser escravizados aqui, né, aí, que fugiram para os quilombos, que lutaram, é aqui que surge a capoeira, né, aqui surge a ideia do corpo ter que lutar para se defender, né? Aqui começa a surgir a ideia de treinamento também. Os negros treinavam a capoeira para poder se defender e dizia que era dança, né, para os coronéis. Então, por isso, a educação, a capoeira, quando a gente vai estudar ela, você vai ver que não existe uma compreensão exata do que realmente ela é. Se ela é dança, se ela é um jogo, se ela é uma luta. Porque, historicamente, contextual, ela foi seguindo esses vários caminhos como forma de manipular os coronéis, né, os capitães. Vocês entendem que tudo tem um fato histórico? Que tudo se relaciona com a história lá atrás? E a gente precisa compreender isso para que a gente possa compreender hoje, né? No Brasil Império, né? Aí no Brasil Império, o Brasil, aqui a educação física no Brasil Império de 1822 a 1889, né, na fase imperial, existe aí a ideia da educação física. Dom Pedro, ele queria que a educação física fosse dentro dos espaços escolares. Ele lutou para isso. Inclusive, teve aqui os primeiros livros, né? A ideia da educação física falando sobre puericultura, gravidez, eugenia, né? Teve isso muito presente. Rui Barbosa, essa daqui vocês precisam, isso cai muito em concurso. Tudo que eu estou falando aqui cai muito em concurso, mas essa aqui é um dos pontos chaves, né? A reforma do ensino Leôncio de Carvalho, né, que é em 1879, que foram construídos os primeiros tratados sobre a educação física, né? Então, eles falam aqui sobre a ideia de que a educação física deve ser inserida dentro do espaço escolar e precisa seguir determinadas condições, né? Aqui fala dos professores de educação física que usava paletó, gravata, né? Que aí o Rui Barbosa ele vai dizer que isso é uma verdadeira utopia, que isso deve ser modificado. Já no Brasil República, né, em 1889, existe o quê? A profissionalização da educação física. Só podia ser professor de educação física quem tivesse até 60 anos. Né? E aí começa a divisão da educação física e o Conselho Nacional de Desportos. Nos anos 80, a educação física vive uma crise. A educação física vive uma crise voltada aos propósitos da sociedade, né? Porque surgem os esportes de alto rendimento. E aí, antes dos anos 80, nos anos 70, tem a ditadura militar, que nós falamos, né? Como vocês podem ver aqui, como essa maquiagem do momento político do país. Nos anos 80, ela tem um conflito aos propósitos da sociedade, uma crise, né? E nos anos 90, o esporte passa a ser visto como promoção da saúde. A partir daí, se cria o quê? Se tem como pontos as tendências da educação física. Né? Não vai dar para a gente falar sobre tudo hoje. Eu fiz 40 slides para hoje, até agora só estou no 24.
É coisa, viu? As tendências. E isso aqui vocês não podem esquecer, por quê? Todo mundo aqui é bacharel, né? Mas para ser bacharel, a gente precisa compreender isso. Isso é muito presente na educação física escolar como norte para a prática profissional de cada professor. Ele precisa ter a sua tendência. E a educação física tem essas tendências, que é, a partir de todo o seu contexto histórico, existem disseminações, né, de conhecimento sobre ela. Aí temos a tendência da educação física higienista, que é aquela voltada a agente de saneamento público, né, formar homens e mulheres sadias e fortes. Temos a... Isso foi predominante quando? Essa tendência higienista? Lá em 1889 até 1930. De 1930 a 1945, nós temos a tendência da educação física militarista no Brasil, né? Ela tinha como objetivo o quê? Condicionar as pessoas para servirem a pátria, e os fortes eram premiados e os fracos eram eliminados. De 1945 a 1964, até a bendita ditadura militar, nós temos uma pedagogização da educação física, né? Ela reclamava da educação, ela tinha a ideia de que a educação física tinha que ser uma prática educativa. Aí chegamos em 64 a 1985, existe a predominância da educação física competitivista, né? Que é esporte na escola e não esporte da escola. Então aqui era procura de talento mesmo. O esporte competitivo, repetitivo dentro do espaço escolar. E não o esporte que nós tratamos hoje, que é o esporte na escola. Era o esporte... Não é o esporte da escola, é o esporte na escola. Depois disso, nós temos a educação física popular, né? Que é aquela que foge do cotidiano, né? É a ideia de representatividade do lazer, não se preocupa com educar. Isso é muito presente ainda hoje. E depois a gente vai ter a crítico social de conteúdos, mas antes nós vamos ter esportivista, né? E a crítica social a crítico social de conteúdos, que é a ideia de que a partir da educação física a gente tem como conscientizar, a gente tem como emancipar e dar autonomia ao indivíduo. Então essas são as tendências da educação física presente na história do Brasil e na sua história. Compreendem, pessoal? Compreendem? Sim, sim. E aí, vou deixar, a gente fecha aqui hoje, e semana que vem nós começamos a discutir a educação física na atualidade, a partir de 1980. Viu? Eu sei que é muita informação, mas a gente vai pegando, vai adquirindo aí, vai assimilando. Ok? Alguma pergunta? Alguma contribuição? Fiquem à vontade. Esse é o momento. O professor, essa é uma matéria lá em cima, na próxima segunda, né?
Não entendi. Essa disciplina, ela encerra na próxima segunda, né? Não, hoje é o segundo encontro dela. Nós temos mais 2. Vamos ter segunda e outra segunda. Viu? Tá ok? 2 encontros, no caso. Isso, temos mais 2 encontros. Então, tenham uma boa noite, um bom descanso e até semana que vem. Assim que o link que eu conseguir jogar a aula no YouTube, eu passo para vocês. Inclusive, vou ver se eu já consigo agora. Ok? Boa noite, pessoal. Até breve. Boa noite, turma. Boa noite.